Pode falar. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa noite e que nós possamos prestar o nosso culto ao Senhor. A semana passa tão rápido, né? O ano está passando tão rápido e a gente precisa agradar o nosso Pai, agradecer a Ele. Até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou. E a palavra dele é fiel e Ele vai continuar sustentando. E nós somos gratos a Ele por todas as coisas que Ele faz, que Ele fez e que Ele vai fazer. E não só pelas coisas que Ele faz na nossa vida. Porque só o fato de a gente acordar de manhã, o fato de que às vezes a gente não repara no cotidiano do dia, na correria do dia a dia, o respirar, quando a gente respira, olha quanto oxigênio que a gente recebe de graça. E isso é coisa de Deus. Isso são as bênçãos de Deus que Ele dá pra gente a cada dia. E por isso nós vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu a chance de estar aqui e te agradecer. Obrigado pela semana. Obrigado pela vida, Deus. E porque o Senhor me sustentou até hoje. Porque o Senhor sustentou os meus filhos. Porque o Senhor sustentou as nossas famílias. As famílias dos membros da igreja. Pai, obrigado, Deus. Porque o Senhor está permitindo a gente construir e ampliar a tua casa. Que é para fazer o melhor, é para receber melhor as pessoas aqui, é para te adorar melhor, é para fazer algo muito mais excelente para ti. Pai, obrigado, Deus, por todos que continuam com zelo de dizimar, de ofertar a tua casa. Pai, eu te agradeço por todos que estão nas casas, que estão em isolamento, e que estão te adorando nos lares, prestando culto nos lares, Pai. Cuida de cada um, Pai. E recebe todo o louvor que vai ser cantado, tudo que vai ser falado aqui nessa noite. Recebe, Deus, que é para ti, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço por tudo em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Canta daí, hein? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Não me esqueça.
encher o seu coração desse amor que transforma o mundo, que transforma o que está no seu redor. Não pense em mundo, planeta Terra, não. Pensa no que está assim, ó, pertinho de você. Os relacionamentos que você tem com sua família, os relacionamentos que você tem no seu trabalho. Ele transforma. É só você deixar. Se você permitir, Ele pode fazer muita coisa na sua vida. Vamos continuar cantando? Graças eu te dou. Graças nós damos ao nosso Pai. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos escravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Levanta as mãos, relevo minhas mãos pra ti, Deus, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos escravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno tu és, Senhor, sobre
te dou. Pela salvação, Pai, graças eu te dou. Por estar aqui cantando para ti, graças eu te dou. Por tudo que tu és na nossa vida, graças eu te dou. Cordeiro de Deus que morreu por mim, mas ressuscitou. Meu amigo, meu Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Eu só tenho que te agradecer por tudo. E enquanto eu viver, Pai, eu te agradeço, Deus. Enquanto a gente tiver ar para respirar, enquanto a gente estiver vivo nessa terra, Deus, nós vamos mais e mais te dar graças, Pai. Elevo minhas mãos, é pra ti, Deus, ao Cristo que venceu. Glórias a Deus, vencedor, Cordeiro de Deus, morreu por mim, morreu por mim. Hosanas ao Rei, mas ressuscitou. Obrigado, Deus. Digno tu és, Senhor. Digno tu és, Deus. Mas ressuscitou. Digno tu és, Senhor. Tu és digno, Deus. Não tem como não chorar quando eu sinto isso por ti, Pai. Quando eu vejo a tua glória, a tua graça e a tua misericórdia e a tua salvação. Não consigo, Pai. Mas é de alegria, Deus. Nós estamos aqui sendo gratos a ti, Pai. Nós estamos alegres por ti, Pai. Porque o Senhor cuida da gente. E eu te agradeço, Deus, por esse momento que nós estamos cantando para ti, Deus. Cuida, Deus, da palavra que vai ser falada agora nesse momento. Que o Senhor possa nos usar, Deus, Pastor Salvador, para falar, Senhor, das vidas que precisam ouvir, Deus. Para que haja transformação de vida, para que a tua palavra seja viva e eficaz. E eu te agradeço por tudo, Pai, em teu nome, Deus. Amém. Amém. E amém. Pastor. Glória a Deus. Obrigado, Bel. Graças a Deus. Deixa eu dar a volta. Amém. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que é da sua casa, presta seu culto a Deus conosco. Que privilégio nosso, né? Nós terminamos um dia assim, né? Não é um dia qualquer, é o dia do Senhor, é o dia que Deus nos deu para descansar, e nós consagramos, né, o nosso descanso a Deus, né? Como louvor, como adoração, como gratidão, porque o Deus da vida renova, sustenta, abençoa nossas vidas, e Ele nos dá o sono, o descanso, o trabalho, o conforto, a casa, a família, os amigos, dele que vem todas as coisas, e Ele é digno mesmo de ser louvado, engrandecido, exaltado, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é Criador, porque Ele é soberano, porque o seu nome é santo e doce, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e que essa emoção, esse prazer, esse carinho de cantar, de estar diante de Deus, você possa estar sentindo aí na sua casa também, né? Para quem vem falar depois de Isabel, é um desafio, né? Porque Isabel se emociona a gente, né? Mas dificilmente a gente se sente, né, na presença de Deus, a presença de Deus conosco, sem a gente se emocionar. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos na palavra, quero refletir na palavra, humildemente quero pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações pela palavra e pela instrumentalidade do próprio Deus operando em nós pela palavra, você possa ter um encontro com Deus e que Deus possa falar ao seu coração
de uma forma abençoadora, que Deus possa estar trazendo esclarecimento, encontro, comunhão, conserto, graça e vida pela palavra. Nós estamos ultimamente meditando em algumas recomendações que o apóstolo Paulo fez à igreja de Tessalônica. Nós meditamos nos últimos versículos da primeira carta, especialmente no capítulo 5, né? Nós meditamos de algumas recomendações que os crentes precisam sempre ouvir para praticar. As recomendações eram: se alegrem sempre, orem sempre, sejam sempre gratos, não apaguem o Espírito em vocês, né? Não extingam o Espírito, né? E não desprezem as profecias, não despreze a Bíblia, não despreze a palavra, né? E junto com isso, né, a gente viu um conselho, né? Tudo que você ouvir da palavra, examine tudo, como os crentes de Bereia faziam, né? Examinem tudo e fiquem com aquilo que Deus quer falar, quer ensinar, quer dizer. E olhe bem quem prega, né? Não vá confiando cegamente em quem se diz, né, aí, né, pregador, pastor, sei lá o que, né? Hoje em dia tem tanta coisa, né? Apóstolo, né? Umas coisas que a gente pensa diferente, né? Entende diferente, mas enfim. Examine tudo, retende bem. E o último conselho seria: evitem tudo que parece ser mal, né? Mas não é essa palavra que nós vamos meditar hoje, não. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, e eu quero convidar você para tomar a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, já que hoje em dia, né, a geração mais nova não abre a Bíblia, acessa a Bíblia, né? Então, se você tem uma Bíblia de abrir, você abra. Se você tem uma Bíblia de acessar, você acesse. No capítulo 10 de Lucas, para nós lermos esse texto, que é um texto até muito conhecido, como a parábola do bom samaritano. Mas desde já eu quero dizer aos irmãos que a nossa ênfase hoje não é na parábola, mas na postura de quem provocou essa conversa com Jesus, na fala de Jesus com o doutor da lei, e principalmente na fala e na postura do doutor da lei. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir que em nome de Jesus você abra o seu coração para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na sua vida. Porque eu quero trazer para nós aqui algumas coisas que lamentavelmente, em muitas coisas nós reproduzimos, repetimos o comportamento, as palavras desse doutor da lei, e eu vejo em mim, eu vejo na igreja de Deus, na igreja de Jesus, e a minha oração é que Deus traga conserto para nós, e conserto é uma das palavras chaves da nossa reflexão nesta noite, conserto. Mas nós também vamos estar falando de privilégios, de desafios, de pecados e de consertos. E vamos meditar nesse texto e olhar para esse homem, para esse doutor da lei. Mas antes vamos ler o texto, porque isso ajuda a clarear e depois a gente medita. Deixa eu colocar os óleos que eu comprei, que eu tenho 2 óleos mais importantes do que esses, né, que me foram dados, né, pelo Criador, pelo Papai do Céu. Mas depois de velho eu precisei comprar 2 óleos para ler. E louvado seja Deus por essa cangalha, né? Que são esses 2 óleos de metal e de vidro. Então a palavra de Deus, na passagem do bom samaritano, assim dito, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, e eu estou com Lucas aberto aqui, e o texto bem na minha frente, e o ato falho eu falei Marcos. Mas Lucas capítulo 10, nós lemos dos versículos 25 ao versículo 37, a palavra de Deus que diz assim:
E eis que se levantou um certo doutor da lei. A gente já fala daqui a pouco o que é um doutor da lei, quem era o doutor da lei. Se levantou um homem que era especialista na Bíblia, e na parte mais importante da Bíblia do Antigo Testamento, né, a lei, ou seja, os livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esse homem era especialista nessa parte da Bíblia, que para os judeus era a parte mais importante. E se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, provocando, colocando Jesus diante de uma situação difícil de sair, querendo fazer para Jesus uma armadilha, uma pegadinha, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nota, essa pergunta não é uma pergunta sincera, não era uma preocupação de um pecador perdido, não era a pergunta de alguém que estava ouvindo falar de Jesus e que desejava salvação, transformação. Não era a pergunta de um novo convertido. Não. Era de um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus e que agora está querendo colocar Jesus numa situação difícil. Então, versículo 26 diz: e ele, Jesus, lhe disse: o que está escrito na lei? Tipo, o homem é especialista na lei, na Bíblia. Jesus pergunta para ele, né? O que está escrito na lei? Como é que você lê? 27. E respondendo, né, esse doutor da lei, disse: está escrito assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia resumir muito bem. Outra vez Jesus resumiu a Bíblia toda também no Antigo Testamento assim. Jesus resumiu todo o Antigo Testamento, igualzinho esse homem respondeu, nem mais nem menos. E por isso que o versículo 28, a Bíblia diz que Jesus, respondendo, o homem, né, Jesus voltando para ele, disse assim: parabéns, você respondeu muito bem, faça isso, meu filho, e você vai ter a vida eterna. Mas ele, né, diz a Bíblia, né, versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, grave essa expressão, ele querendo justificar-se. Quem se justifica não se arrepende, né? Quem se justifica não acha que precisa aprender, melhorar, mudar, né? Precisa só se justificar. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Ele chegou aonde ele queria chegar. Ele levou Jesus para esse lugar, porque ele queria embolar Jesus com essa pergunta: quem é meu próximo? Agora ele e Jesus estão aonde ele queria chegar com Jesus. Jesus não tem medo de chegar a lugar nenhum conosco. Nós é que temos medo de chegar onde ele quer que nós cheguemos com ele. Veja bem, ele pergunta então para Jesus, né, ele pensa com ele mesmo: agora eu peguei ele, porque ele não vai saber me responder essa pergunta: quem é meu próximo? Está escrito para eu amar a Deus e amar o próximo. Eu digo que amo Deus, ninguém vai dizer o contrário, mas eu não posso dizer que é o meu próximo, porque quem é meu próximo? Eu não sei quem é meu próximo, então fica difícil de amar, né? Então ele pergunta para Jesus: quem é meu próximo? E aí os versículos de 30 em diante, Jesus vai contar uma historinha para eles, essa historinha conhecida, né? Conhecida como história do bom samaritano, mas esse nome não está na Bíblia, bom samaritano. É uma forma pejorativa, é uma forma errada da gente falar dessa passagem. Porque se a gente fala que um samaritano é bom, a gente fala na perspectiva de todos os judeus que achavam que todos os samaritanos
são ruins, eram ruins. Só um que era bom. Jesus não chama ele de bom samaritano, nem diz que todos são ruins, só um que é bom, né? Mas Jesus conta essa historinha assim, ó. E respondendo, Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Saía de Jerusalém, ia para Jericó. Sabe? E caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, arrancaram tudo dele. Relógio, né, tênis, calça, né, dinheiro, carteira, celular. E espancaram o homem. E foram embora, deixando esse homem desmaiado. 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, um pastor, um padre, um líder espiritual. Por acaso descia ali esse sacerdote, e vendo o homem caído, passou de largo. Versículo 32, da mesma maneira também, uma pessoa que é responsável pela música na igreja, um ministro de louvor, um cantor de coral, um cantor de ministério de louvor, alguém que tem um ministério na casa de Deus, e um ministério tão importante como o ministério da música, por acaso passou ali também, vindo do culto, vindo de Jerusalém para Jericó, passou no mesmo caminho, na mesma rota, que aquele homem que tinha sido assaltado, estava ali desmaiado, caído, ensanguentado. A Bíblia diz que ele estava como se tivesse morto. Ele estava mesmo moribundo, ele ia morrer se ninguém fizesse nada por ele. E aí esse homem da música também passa, olha, não conhece, não é parente, não é nada meu. Passou de longe, passou de largo e seguiu o seu caminho. Versículo 33, a Bíblia diz: mais um samaritano que ia de viagem, os outros vinham, esse ia. Os outros já tinham cumprido suas obrigações e iam para casa, tomar banho, assistir o jogo do Flamengo. Esse não, esse ia trabalhar. Esse, versículo 33, chegou perto dele, vendo esse homem, moveu-se de íntima compaixão. Os outros não tiveram a menor consideração, a menor compaixão. Esse, que todo mundo dizia que não bastava, esse, a Bíblia diz que chegou perto, olhou, sentiu compaixão. E chegou mais perto ainda, começou a cuidar dele. Atou-lhe as feridas, diz o versículo 34, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo esse homem sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Antigamente não existia hospital. O hospital é uma invenção moderna. Às vezes os ricos cuidavam de alguém, pagavam alguém para cuidar de um doente, melhor dizendo. Então levava essa pessoa para uma hospedaria, para uma estalagem, para um hotel, e pagava alguém para cuidar dele. E foi isso que esse moço fez. Versículo 35 diz que e ele partindo no outro dia, ele perdeu um dia, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, o dinheiro, pagamento pelo cuidado de 2 dias, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus volta para o doutor da lei e pergunta assim: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não falou assim, o bom samaritano, ou o samaritano, ou aquele comerciante samaritano. Judeu nem pronunciava a palavra samaritano. A palavra samaritano era para eles um xingamento pior do que qualquer palavrão, do que qualquer palavra de baixo calão, do que qualquer xingamento. Eles não pronunciavam a palavra
samaritano. Tal era a rixa, o ódio, né? A rivalidade que tinham os judeus com os samaritanos. Mas Jesus pergunta para ele assim: quem você acha que foi o próximo daquele homem que estava caído, que tinha sido roubado, que ia morrer se ninguém fizesse nada por ele? Quem foi o próximo dele? E o doutor da lei responde assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus termina a historinha dizendo assim: pois é, você sai daqui fazendo a mesma coisa, meu filho. Vai embora e procura fazer assim também. A história termina aí. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos pregações, e belíssimas pregações, nessa passagem. Essa passagem, para mim, essa passagem tem um lugar especial no meu coração. Lucas 10, bom samaritano. Lucas 15, o filho pródigo. Essas duas histórias, sem dúvida, são as melhores histórias que eu já ouvi em toda a minha vida. Histórias contadas, parábolas. Essa é uma história que não é uma história assim que aconteceu de verdade, de uma vez específica, mas é uma história de uma situação típica que acontece sempre em todo lugar. Não só no tempo de Jesus, não só naquele lugar, não só naquela cultura, mas é uma coisa que acontece sempre em todo lugar. E nesta noite nós não vamos, como disse, focar na história propriamente dita, na parábola, mas nós vamos focar nessa pessoa, nesse personagem, não da história, mas que provoca Jesus a contar essa história. Esse homem que a gente não sabe o nome, que era um doutor da lei. Quem era o doutor da lei? Meus irmãos, no tempo de Jesus, os doutores da lei eram pessoas que se dedicavam a conhecer e a ensinar a teologia, as doutrinas da Bíblia. E eles exerciam um papel muito importante para o Israel, né, enquanto igreja de Deus no Antigo Testamento. Porque eles eram responsáveis pelo ensino, pela doutrina, pela teologia. Eles eram os intérpretes da lei. E eles passavam a vida toda consagrada ao estudo. Eram anos, décadas de estudos. E as pessoas morriam de velhas estudando a palavra, versículo por versículo, palavra por palavra, comparando uma palavra com outra, um versículo com outro, decorando, memorizando, escrevendo, ensinando. E esses doutores da lei tinham duas escolas: a escola dos fariseus e a escola dos saduceus. E essas duas escolas tinham diferença a respeito da doutrina da ressurreição, porque os fariseus tinham convicções a respeito da ressurreição, e os saduceus não acreditavam que depois desta vida nossa, né, nós ressuscitamos. E por isso, nós cristãos, nós temos mais identificação com os fariseus do que com os saduceus, porque cremos na doutrina bíblica da ressurreição. Pois bem, o que nós lemos aqui, a partir do versículo 25? Nós lemos que uma vez, um especialista na Bíblia, um estudioso da Bíblia, um homem religioso, um líder na denominação, na religião, ele se aproxima de Jesus, não é para louvar a Jesus, não é para aprender nada com Jesus, não é para ofertar nada a Jesus, não é para proporcionar a Jesus algum momento gostoso, mas ele vai com um intento, com um propósito, com uma ideia fixa na cabeça: colocar Jesus numa situação difícil, colocar Jesus à prova. Ele se achava tão sábio na Bíblia
que ele queria armar uma situação na Bíblia para envergonhar a Jesus. Naturalmente ele não sabia quem era Jesus, e muito menos cria em Jesus. Como Jesus disse para a mulher samaritana, podia ter dito para ele: ah, meu filho, se você soubesse quem você está querendo testar na Bíblia, você me pediu para eu te ensinar, rapaz, e não querer me botar à prova. Porque, meus amados, nós bem sabemos, Jesus é a Bíblia. E a Bíblia se resume em Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, né? É isso, mas ele não sabia, pelo contrário. E aí, meus irmãos, esse homem, né, faz uma pergunta com um propósito escuso, com segundas intenções. O coração dele estava cheio de maldade, perversidade, sujeira. Ele chega com aparência de educação, de amor, de bondade, de gentileza, de generosidade, de mansidão, de quebrantamento. Ele fala assim: bom mestre. E ele não tinha essa impressão de Jesus. Ele que adorava ser chamado de mestre, ele não tinha Jesus como mestre, e muito menos ainda, ele não achava que Jesus era esse bom mestre. Mas é assim que ele se dirige a Jesus, como assim está escrito no versículo 25. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo da sua casa, se eu tivesse feito essa pergunta com sinceridade de coração, de propósito, se essa pergunta fosse sincera, essa é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. O que eu preciso fazer para ganhar a salvação, para herdar a salvação, para ter a salvação, para passar a minha eternidade no céu com Deus, para não ser condenado, para não ser julgado, para não sofrer a segunda morte? O que eu faço para ter a vida eterna? Essa é a pergunta que, se você não fez, você precisa fazer. Mas não fazer como esse homem fez. Fazer com sinceridade de alma. Fazer com convicção de propósito. E a melhor pessoa para te responder é Jesus. E a melhor resposta que você vai achar é a resposta de Jesus na Bíblia. E a resposta da Bíblia é crer em Jesus. E diz ainda mais, né? Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Você não só vai ganhar a salvação, como você vai levar a salvação para um monte de gente. Porque Deus vai usar a sua vida como canal de salvação pelo seu testemunho dentro da sua casa. Mas o fato é que esse homem não é isso. Ele está com maldade, ele está de cinismo, ele tem aqui uma postura covarde, porque ele armou uma armadilha, mas ele pensa que ele está falando com qualquer um, né? E aí, meus amados irmãos, para nossa tristeza, e por favor, não morra e nem me mate, o que eu quero dizer nesta noite é que todos nós ainda temos alguma semelhança com esse homem. E eu vou dizer de algumas semelhanças nossas com esse homem. Nós temos os mesmos privilégios, nós temos privilégios semelhantes ao dele. Sabia que aquele homem estava tendo um privilégio sem igual, estar com Jesus. Ele tinha esse privilégio, meus irmãos. Tinha o privilégio de aprender com Jesus, de perguntar a Jesus, de ler a palavra, de estudar a palavra, de conhecer a Bíblia. Só em a pessoa saber ler já é uma bênção, né? E ler a Bíblia, então, é uma bênção maior ainda. Eu lembro quando meu filho foi alfabetizado, Caleb, e na cerimônia de formatura dele, eu estava emocionado, porque teve uma cerimônia de formatura, né, do primeiro ano, que antigamente era alfabetização, né? E naquela cerimônia só passava uma coisa no meu coração: meu filho agora pode ler a Bíblia com seus próprios olhos. Se eu morrer hoje, ele
Obrigado, Dani. Dani, além de ser a pessoa que opera o instrumento, é a minha assistente, né? Muito obrigado, Dani. Eu estou com papel higiênico na cara? Não estou não, né? Então, meus irmãos, eu vivi essa emoção e estava com isso no meu coração. Meus irmãos, no momento assim mais importante da formatura, o que cada formando ganhou? Eles estudaram numa escola cristã, uma Bíblia. Aí quem me conhece sabe, aí eu fui às lágrimas, né? Aí eu não aguentei. Por quê? Porque eu sabia que o meu filho estava tendo o maior privilégio que um mortal pode ter: ler a Bíblia e conhecer Jesus. Meus irmãos, aquele homem, aquele doutor da lei, estava tendo esse privilégio. E nós temos esse privilégio. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos apanhar esse livro e ler a hora que a gente quiser. A gente pode estudar, a gente pode meditar, a gente pode perguntar. Tem estudo na internet, tem pregação na internet, e tem louvor na internet, e tem tudo na nossa mão, a tempo e a hora. Conhecer a palavra de Deus. Ele faz uma pergunta, e Jesus pergunta assim, ele pergunta: o que eu faço para ter vida eterna, bom mestre? E Jesus pergunta para ele do que ele sabe. O que está escrito na lei? Aí está falando com ele, né? Ele se sentiu. Ele respondeu: na lei está escrito que é para amar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus diz assim: parabéns, é isso mesmo, faça isso, meu filho, e você vai ter a vida eterna. Aí ele diz assim: mas tem um negócio, eu não sei quem é meu próximo. Quem é meu próximo? Meus irmãos, embora esse homem conhecesse tanto a Bíblia, ele tinha dificuldade, né? De, na verdade, saber como se deve saber a Bíblia. E ele estava tendo o privilégio de ser ensinado pelo próprio Deus, porque Jesus é Deus. E Jesus ensina com paciência. E Jesus ensina pela palavra. Jesus manda ele de volta à Bíblia. O que está escrito na Bíblia, moço? Que privilégio, né? E depois Jesus vai corrigir ele com amor, com ternura, com paciência. Como diz um hino que a gente canta, né? Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. É assim que ele busca todo mundo. É assim que ele vai pescar com ternura. E sabe como que ele encontra a gente? Na miséria. E outro hino vai dizer, né? Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal. Até quando Jesus corrige, é com ternura, é com paciência, é com carinho. E aquele fariseu, e aquele homem, aquele doutor da lei, tinha os mesmos privilégios que eu tenho, ou melhor, eu e você temos os mesmos privilégios que aquele homem tem. Conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, falar com Jesus, que a gente fala, né? Pela oração. A gente é ensinado por Jesus quando lê a Bíblia sozinho em casa, quando ora, quando pede que o Espírito Santo responda, fale. Na escola bíblica dominical, nos cultos dominicais, nos cultos nos lares, nos pequenos grupos de comunhão. Que privilégio nós temos, né? Os mesmos privilégios desse homem. E a minha palavra é um alerta para a gente não se comportar igual a ele. Mas cuidado, cuidado. Sabe por quê? Nós temos os mesmos privilégios. E temos os mesmos desafios. Jesus pergunta para ele assim: o que está escrito na lei? O que está escrito na Bíblia? E ele responde certinho. Jesus pergunta assim para ele: irmãos, olha só,
como que você interpreta a Bíblia? Versículo 26. O que está escrito e como é que você lê o que está escrito? Que uma coisa é o que está escrita, outra coisa é como você lê, como você aplica, como você tira para você o que está escrito. Porque todo mundo lê a mesma Bíblia, não é assim? O católico, o adventista, o batista, o presbiteriano, o assembleano, o metodista. E toda a infinidade, né, de 10.000 denominações, né, que os homens têm criado e estão criando. Todos nós lemos a mesma Bíblia, mas há muita diferença em como cada um aplica, interpreta, como cada um faz, né, a sua prática de vida pela Bíblia. E aí Jesus está perguntando para ele assim, ó, você conhece a doutrina? Que uma coisa é, você sabe o que está escrito, a teoria, a mera letra, e outra, como que você interpreta, como que você lê, como que você aplica? Meus amados, nós temos 2 desafios iguais a esse doutor da lei: conhecer e praticar, conhecer e aplicar a Bíblia. Nunca é demais lembrar, né, que a gente aprende a Bíblia assim, ó, ouvindo, lendo, estudando, meditando, memorizando e praticando. Porque se eu ouço, se eu leio, se eu estudo, se eu medito, se eu memorizo, mas não pratico, é melhor que eu não soubesse nada da Bíblia. Mais vantagem faz quem não sabe nada da Bíblia, mas procura agradar a Deus, do que quem tem a Bíblia decorada e não tem a mesma preocupação. Então aquele homem tinha privilégios que nós temos, ou melhor, nós temos os privilégios que ele teve, tinha. Nós temos os desafios que ele teve, tinha. E aí, meus irmãos, nós chegamos na parte mais triste, mais difícil. Nós, e eu vou falar de mim, nós temos os mesmos pecados, irmãos, que aquele doutor da lei. Quantas vezes nós provocamos Deus, colocamos Deus à prova, com a nossa postura, que às vezes com uma palavra, nós desafiamos Deus não pela fé, né? Mas nós colocamos Deus à prova. Cinismo. Aquele homem chega, é um cinismo, é uma cara de pau, falar assim, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? E quantos de nós, assim, com cinismo, chega diante de Deus com palavras tão bonitas e com uma vida tão feia, com a relação com o próximo tão ruim, com a relação com Deus também tão interesseira, tão fingida. Cinismo é um defeito dos crentes. Me desculpem, irmãos, talvez não seja seu, talvez seja só meu. Só meu. Outro problema daquele homem que é nosso também. Ele chega diante de Jesus orgulhoso, vaidoso, soberbo, arrogante, se achando. Ah, meus irmãos, quem se acha está perdido. E quem se entende perdido está achado. Ele se achava, ele não se reconhecia pecador. Por isso que Jesus vai contar uma historinha de um samaritano, que ele achava que não tem salvação para samaritano. Samaritano não é uma pessoa digna da gente falar nada de bom dele. Jesus vai contar uma história cujo herói é um samaritano, que vai salvar um judeu, que foi ignorado por outros judeus. Mas ele não se reconhece pecador, ele não se identifica com os pecadores, e ele menos ainda se compadece dos pecadores. Ele não tem pena, pelo contrário, ele julga os pecadores, e ele se julga melhor que os pecadores. Quantas vezes os crentes fazem isso? Fulano usa droga, fulano bebe, fulano xinga, fulano fuma, fulano usa tatuagem, fulano usa brinco,
fulano usa piercing. Eu não uso, eu sou melhor do que ele. A pessoa só não fala, mas está dito, né? Quantas vezes, irmãos, a gente percebe que nós nos comportamos assim, né? Nos sentindo melhores que os outros. E se é um pecado dos crentes que me incomoda muito, e eu posso falar porque sou crente, graças a Deus, mas como que os crentes pecam em se achar melhores do que os não crentes? E mais ainda, meus irmãos, como que nós aprendemos cinicamente a nos sentir confortáveis com os nossos pecados? Aquele homem era tão ignorante dos seus próprios pecados que ele se sentia confortável. Quem ensinou aquele homem a se sentir confortável com os seus pecados? Porque ele não leu isso na Bíblia, ele não aprendeu assim na Bíblia, porque na Bíblia diz assim: senti as vossas misérias, humilhai e chorai, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, deixe o ímpio o seu caminho e homens maus os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Mas quem ensinou aquele homem a se sentir confortável com seus pecados? E aonde que a gente aprende, irmãos, a gente se sentir confortáveis, cada um com o seu próprio pecado? Nós aprendemos no mesmo lugar que ele aprendeu. Sabe aonde? Na igreja, no meio evangélico, onde a gente se sente melhor que os outros, né? Onde o ego é inflamado. E outra coisa desse pobre coitado, desse doutor da lei, né? Ele era tão insensível aos outros que ele nem queria saber quem era o próximo. Ele finge que ele está interessado em saber quem é o próximo, mas na verdade ele não quer nem saber. Sabe por quê? Porque o coração dele era duro. Ele já tinha se tornado insensível há muito tempo. Muito tempo. Meus irmãos, os crentes, os cristãos de verdade, não podem se tornar insensíveis às necessidades e os pecados alheios, e menos ainda em relação ao seu próprio pecado. Eu devo chorar pelo meu pecado, mas eu devo sentir tristeza pelo pecado do irmão Haroldo, assim como devo sentir tristeza pelo pecado da irmã Dani, e não julgar, porque eu não sou Deus, nem me colocar no lugar de alguém que é melhor do que eles, porque o pecado de Haroldo é de Haroldo, o de Dani é de Dani e o de Salvador é de Salvador, ainda que sejam pecados diferentes. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quem observa tudo da lei e tropeça num quesito da lei, se fez transgressor da lei. É como se transgredisse em tudo. Pronto. Desandou tudo. Aquele homem era insensível. Meus irmãos, quantas vezes, né, nós nos tornamos insensíveis? Mas esse texto, que olhando para esse homem a gente vê privilégios nosso e dele e nossos, a gente vê desafios, a gente vê pecados iguais, a gente vê também conserto igual. O conserto para ele é o mesmo conserto para nós. O conserto que ele precisava é o conserto que você e eu precisamos. E ele estava diante do conserto, né, que era Jesus. E o conserto era ler a Bíblia com o coração quebrantado. É chegar diante de Jesus com o coração puro. E é pedir: Jesus, em lágrimas, de alegria, de emoção, de tristeza, me ensina. Me ensina. Aquele homem chama Jesus de bom mestre, mas nem de longe ele é um discípulo de Jesus. Nem de longe ele quer aprender com Jesus. Ele chama assim, mas é
de boca para fora. No coração dele não tem nenhuma consideração de Jesus como mentor, como Senhor de sua vida. E o conserto é esse, meus irmãos. A gente lê a palavra com quebrantamento. A gente lê a Bíblia com quebrantamento. Vê se a gente precisa olhar ao próprio coração e ver se não tem nenhuma arrogância. Porque essa altivez de espírito, esse orgulho, essa arrogância nos impede de entender aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está ensinando e aquilo que Jesus está consertando. E Jesus deixou uma palavra com aquele homem que é a seguinte: você sabe o que está escrito na Bíblia? Sabe? Parabéns. Mas a pergunta mais importante é: como é que você aplica o que você lê na Bíblia? Como é que você torna a Bíblia prática na sua vida? Como é que você transforma a Bíblia? Não é um livro de ler, mas é um livro de viver, de praticar. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós achemos graça diante de Deus e que esse conserto que nós vimos aqui, né, que aquele homem tanto precisava, que nós também, né, nos achemos, né, carentes, necessitados desse conserto. Porque não há um crente sequer que não tem algo na sua vida a ser consertada. Não há um crente sequer que não tenha algo na sua vida que precisa ser consertada. E é por isso que nós pedimos a Deus misericórdia e graça. Que Ele continue nos ajudando a entender a palavra para viver. E que Ele continue ministrando a palavra no nosso coração. Nós precisamos ser mais humildes, mais compassivos, julgar menos os outros, tornarmos-nos mais sensíveis e arrependidos dos nossos próprios pecados, porque é assim, meus irmãos, o caminho é para baixo, não é para cima, não é para baixo. A gente só cresce para baixo, e é para baixo que se cresce. Vamos orar? Hoje nós temos o privilégio de participar aqui conosco, orando, intercedendo, nosso irmão Henrique. Eu quero chamar o irmão Henrique para vir aqui orar ao Senhor. E depois a nossa irmã Isabel vai estar louvando, ministrando também um louvor que o nosso irmão orou. Nosso irmão Henrique vai estar orando ao Senhor. Pode vir, irmão Henrique, por favor. Deixa eu passar. Oremos. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, te rendemos graça, Pai querido, nesta noite. Mais uma vez, Senhor, quando o Senhor vem nos falar, bem profundo aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque nós somos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Senhor, nós estamos na dependência do Senhor. Desde já, Pai, intercedemos pela vida das tuas igrejas, das tuas agências que estão espalhadas por este mundo, Pai, pregando, anunciando o teu Evangelho. Ó Deus, oramos pelas pessoas que estão em casa, nos seus lares, participando deste culto, que elas também possam dobrar o seu joelho diante do Senhor. Que você que está na sua casa agora ouvindo, participando deste culto de louvor e adoração a Deus, é uma hora oportuna para você. Se porventura você ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, se você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, neste momento, meu amigo, meu irmão, meu querido ouvinte da palavra de Deus, faça essa decisão. Este homem que quis fazer essa pegadinha com Jesus, ele precisava ter um encontro com o Senhor, conhecedor da lei, sabia o que era o certo e o errado, mas mesmo assim ainda duvidava do poder, da unção do teu Santo Espírito. Mas sabemos que o Senhor sabe como faz, o Senhor sabe como fala com as pessoas.
O Senhor não deixa dúvida em corações nenhum. E nesta noite, uma noite oportuna, que nós aqui nesta noite, Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra. O Senhor falou profundo aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela essa semana que se encerra, Senhor, para uma nova semana que vem por aí, Senhor. As nossas atividades, que nós, como os Teus filhos, como os Teus servos, possamos estar sempre, Pai, preparado, ou nos preparando cada dia mais para ter o encontro verdadeiro com o Senhor. Muito obrigado. Dá-nos a Tua graça, continua conosco, que cada um de nós tenhamos uma noite abençoada. Você que também está nas suas casas, também receba nesta noite este momento tão especial, essa mensagem, que ela possa ter chegado no seu coração e possa ter efeito, que a Tua palavra foi semeada no seu coração e no tempo de Deus possa germinar. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Devolver a palavra ao irmão responsável. Amém. Um dia a gente vai estar todo mundo junto de novo, né? Os mais idosos também vão estar junto com a gente. Calma um pouquinho, daqui a pouco dá. Vamos cantar para encerrar esse culto. Esse momento que está aqui, né? Porque a semana inteira você canta aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos, Pai, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Confiamos, Deus, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que você possa ser abençoado nessa noite e que Deus te abençoe nessa semana que está começando.
você possa ter a chance de praticar a palavra que foi falada aqui e não ser um mero religioso, mas ser um simples servidor do Pai, ser um simples discípulo, para que você possa ficar pequenininho e ele ficar bem grandão. Deus abençoe você, abençoe sua semana.